Peraí, não, mas tem, mas não, Lúcia, Patrícia, certo, então, eu gostaria só de fazer uma reflexão aqui, né, do início desse trabalho aqui na Secretaria de Educação, que a gente começa em 2007, né? E em 2010 a gente lança aqui a cartilha, né, de conferência cigana, e a gente tem uma experiência foi a primeira experiência do Rio Grande do Norte em Parnamirim, né? E a gente trabalha com a Pastoral dos Nômades, e lá foi criado, já com Minha Casa Minha Vida, um projeto de casa para todos os ciganos, tá? Eu vou passar a fala para Jairã e depois a gente passa para o doutor Perli, a gente encerra com Omar e Albaniza, e depois a gente entra em contato, viu, Birajara, para a questão da música, porque é importante a gente estar trazendo para os eventos culturais a cultura cigana. Bem, bom dia a todos, né? Eu quero cumprimentar a mesa aí, está muito florida de pessoas que lutam pela questão dos direitos humanos, nosso colega, companheiro Roberto, Maria do Carmo, Perli e Flávio, né? Eu até lamento, viu, Perli e os componentes da mesa, eu ter perdido, eu tenho certeza que foi muito proveitosa a fala, né? Certeza. Está gravado. Está gravado. Outras demandas me pediram, mas eu não poderia aqui deixar de viver, Perli, que eu estou vindo de um encontro de educação inclusiva e direitos humanos, né? Cheguei esta madrugada. E eu já soube ali pelos nossos colegas lá da SUESP que você pessoalmente tocou na questão do direito à educação, né? Das pessoas com deficiência, né? E a exemplo de outros segmentos que aqui estão, a pessoa com deficiência também despertou a questão da educação e de sua presença na sociedade como direito humano, né? Como direito à comunicação, né? Como direito à interpretação, como direito à mobilidade, à locomoção e à aprendizagem. E nós estamos de volta novamente, né, para ajudar o professor Chagas nessa luta. Já estivemos com o professor Ipereiro, o doutor Ipereiro, né, se vimos aqui como assessores, e sempre nessa linha, nessa direção da perspectiva de direitos humanos. Porque nós temos uma realidade, e o senhor sabe, e a mesa sabe, que as pessoas com deficiência, ouvindo o colega ali falar sobre ciganos, a invisibilidade que nós tivemos histórica, ela foi calcada no que a gente chama do sinal. O sinal do corpo, o sinal de ouvir, o sinal de ver, não é? E que, na fala do professor Júnior Souto, onde ele tocou na questão da cultura, a gente nós custamos a entender que nós só modificaríamos alguma coisa se estivesse no campo das discussões dos direitos humanos, porque esses foram negados historicamente até por morte, com violência, com esconderijo, com isolamento. As escolas brasileiras isolavam, mas nós temos no estado do Rio Grande do Norte uma realidade exemplar. Nós rompemos com classes especiais, nunca tivemos colégios, mas rompemos com classes especiais em meados de 95, muito anterior à Política Nacional de Educação Inclusiva. Isso é um registro que tem que ser feito. Quando aqui estava na coordenação à época a professora Rita Vieira. Ela foi quem começou esse processo. Foi um processo doloroso, porque você estava na escola e ao mesmo tempo era isolado em salas especiais, a exemplo do que a gente tem no Rio Grande do Sul, na região sul, na
região sudeste, e o atestado que a gente tem que a região mais avançada do ponto de vista da educação, inclusive, é a região nordeste. Por incrível que possa parecer para alguns, né? E eu digo isso porque já é discriminação. Né? Existe um movimento, não é, de achar que nós estamos sempre a reboque das políticas públicas e nesse quesito aí, muito pelo contrário, nós estamos avançando. E eu digo isso por quê? Porque a Avalanche, Vilma, quando tocou aqui, todas as organizações ontem fizeram uma leitura sobre essa questão aí do veto. Sabe que a presidente teve que vetar, porque houve toda uma conjuntura do Congresso que se aliou, inclusive para a Câmara Religiosa, contrária a esse avanço, que eu diria, dos direitos humanos. Inclusive o secretário da SECADI recebeu em protesto estranhos, os homossexuais, as mulheres, as pessoas com deficiência, todos os movimentos entregaram favorável à aprovação dos avanços de gênero no país. Gênero e diversidade, melhor dizendo. E a preocupação, do que a professora Vilma até citou, é quando a gente abre os canais de televisão. Eu acho que você deve ter percebido que tudo de bom vem de fora. Parece que nós estamos passando por um processo colonialista, né, português ou europeu. Tudo que é bom vem de fora. Se você ouviu o Alexandre Garcia, a fala do Alexandre Garcia na TV é carregada de um preconceito muito violento aos avanços sociais. Muito violento. É sutil. Outro dia eu vi a própria Rede Globo mostrando toda a trajetória que se dizia da política brasileira, e o recorte que ele fez é o período da Lava Jato para cá. E eu fiquei a ver, a história está curta, a história foi encurtada, né? Mas isso tem, na verdade, um objetivo, e a gente sabe qual é, e lamentavelmente, se houve, eu não sei se devido à abertura democrática, mas se houve muito mais claramente alguns sinais de ódio, ódio explícito. Quer dizer, eu estou morrendo de medo desse ódio. Pegam os negros, pegam, não sei se vocês sabem, a violência contra as pessoas com deficiência, de morte, assim como queimaram os índios, né? Queimaram aquele índio em Brasília, né? Hoje existe também essa violência, a violência homofóbica, a violência aos negros e tal. Eu deixaria apenas uma questão, porque eu acho que a de junho foi importantíssima e eu vou me sentir contemplado nessa questão do mal. Eu nem tenho essa resposta. O colega ele falou que estava fácil, mas eu não acho muito fácil, não. É complexo. Mas eu queria perguntar à mesa, principalmente ao Perli, fazer a seguinte pergunta. Como é que o senhor vê, embora tenhamos no campo dos direitos humanos lutas específicas e setorializadas, vamos dizer, educação, saúde, o próprio direitos humanos, como é que o senhor vê essa intersetorialidade dos direitos humanos nas políticas públicas sociais brasileiras? E a convergência, embora a gente tenha questões específicas, mas eu perguntaria, como é que o senhor vê esse movimento de convergir as várias pautas de direitos humanos serem discutidas do ponto de vista intersetorial? Essa foi boa. Eu só gostaria de passar uma mensagem da senadora Fátima, né, que foi convidada e se preparou e trabalhou para estar presente, mas perdeu o voo, né, e não deu tempo de chegar, mas terminou de ligar, deixando um abraço, né, se disponibilizando a doutor Perli no Senado, qualquer coisa, ela procurar, que ela está à disposição para contribuir, inclusive, né, nessa, né, porque ela é da comissão também de Educação e Direitos Humanos. A senadora está pedindo desculpa, mas não dava mais tempo de chegar, como está encerrando, mas deixa um abraço e está à disposição para voltar à secretaria quando a gente precisar, né, principalmente nesse tema, e coloca o Senado à disposição do doutor Perli de Estado e nas lutas que a gente trava por aí. E eu passo a palavra para o doutor Perli.
Bom, vou ser bem rápido e vou começar pela gênese. Júnior Souto, a sua pergunta é o centro de todas, desse aspecto. E a sua também. O Joirã. Joirã foi minha companheira, trabalhou com ele lá no MEC. É por isso que ele está cobrando assim. Bom, primeiro, o Mandela, negro, África do Sul, onde a esmagadora maioria na África, negro, meia dúzia de colonos brancos dominavam o país e tinham apartheid. O negro não podia entrar nas ruas, nos bairros, na universidade, nos cargos públicos, etc. Passou 27 anos preso. E ele sai de lá, propõe uma nova sociedade onde as pessoas se respeitassem. Falar, não, ele devia ter matado logo todo mundo. Não, ele diz o seguinte, para mim eu acho que é uma das frases que eu considero mais importante. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua raça, etnia, pela sua religião ou pelo sexo. Para isso a gente tem que aprender. E se podemos aprender, podemos ser ensinados a amar, ser solidários e fraternos. Nada, a gente às vezes tem que compreender que muitas coisas que a gente vê, a gente acha que é natural. Nada é natural, é construção. Os homens, no começo da humanidade, as mulheres e os homens eram iguais. E é bom que se diga que na maioria dos povos bem primitivos mesmo, dito primitivo, as mulheres eram mais importantes e mais consideradas, porque delas você sabia quem era o filho. O pai ninguém sabia quem era, então tinha esse dado. Esse era um dado. Então, não é verdade essa história Então ela já foi a mais importante, ela que cuidava da casa, não é da casa assim, ela cuidava do filho, portanto a coisa mais importante na sociedade é se reproduzir. Não é fazer a guerra, porque a guerra um dia acaba, mas de reprodução não pode, então a mulher é mais importante. Mas quando o homem começou a dominar a sociedade pelas guerras, riqueza, etc., então, já que eu posso ter muitos cavalos, muitas vacas, eu posso também ter um patrimônio em casa, minha mulher. E ele começa a dominar a mulher também, né? Depois ele começa a capturar a mulher dos outros também e ficar para ele. Bom, então, eu estou dizendo assim, do ponto de vista histórico-sociológico, é uma construção. Mas para fazer isso eu tenho que criar algumas ideias. Mulher é frágil, mulher pensa menos, mulher é menos competente, não é isso? Ainda hoje, as pessoas sabem, mulher no volante é perigo constante. Vá numa seguradora de carro para ver, vá 3 homens e 3 mulheres. Quem é que paga menos o seguro? A mulher. Menos acidente, mulher, mais cuidado. Então, é compreender isso. O negro, o índio, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, o LGBT, tudo isso nós temos que começar assim. Como é que nós vamos desconstruir o preconceito? Está dentro de nós. Porque uma pessoa pode ser, imagine uma pessoa que está lá na Indonésia, eu citei Indonésia, que tem pouquíssimos cristãos. Se os pregadores lá disser que cristão é um bicho estranho, não é? Imagina, que eles podem falar isso, não pode? É estranho, porque todo o ritual dos cristãos, seja ele católico, evangélico, seja ele, é diferente do deles. Então ele pode discriminar a gente lá, não pode? Que a gente discrimina eles aqui, a gente inventou que muçulmano é terrorista. Quando o americano joga bomba, o americano, o francês, em vez de jogar bomba lá num país da África, mata milhares de pessoas, ninguém diz que é um terrorista, nem tampouco diz que é um cristão. Mas quando um árabe daquele joga uma bomba, o terrorista, o muçulmano terrorista, já primeiro bota a religião dele. Ora, se valesse, se fosse dizer, então, os cristãos jogaram bomba no lugar tal. Aí o outro muçulmano jogou bomba. Aí tá, mas não, quem joga bomba é uma coisa forte, tá? Jogar bomba não é que vai. No Iraque morreu por volta de 700 mil pessoas. Quem jogou? Os Estados Unidos. Mas ninguém vai dizer que foi o cristão. Mas quando a pessoa lá do Iraque reage, joga uma bomba não sei aonde, aí ele vira o muçulmano. Então, mas a gente ouve tanto, de tanta gente ouvir, a gente tem a impressão que o muçulmano é muito violento. O muçulmano, normalmente, por exemplo, se uma pessoa bater na minha casa assim,
pedindo uma esmola, é provável que a pessoa fala que tem que fazer, eu ajudo sempre que eu puder. A gente não abre muito o portão. Será que é? Né? A gente costuma dar para as portas. Estou falando assim, não estou dizendo que eu faço, mas é isso. O muçulmano normalmente leva ele para dentro de casa para ele comer na casa dele. Ele é menos agressivo do que os cristãos. É só lembrar que foi a Idade Média que não foi mais pesado. Bom, mas deixa de lado. Então, o Hitler, para justificar a sua estupidez humana, primeiro ele botou culpa nos judeus. Mas o judeu tem filho. Era no judeu, que era comerciante, usurário. Depois botou culpa nas mulheres do judeu, mas ela não era isso. Mas depois botou no filho do judeu. E depois, quando tinha uma judia com um menino com a barriguinha um pouco grande para nascer a criança, ele também tinha que ser cremado, então cremou. O judeu, ele, a mulher, os filhos e quase todas as gerações. Mas depois ele queimou também os ciganos. Holocausto, tem o holocausto cigano agora, que já tem o holocausto lá, já tem a roda de uma carroça simbolizando. Queimaram todos. Mataram, possivelmente, entre ciganos, deve ter quase mais ciganos mortos, proporcionalmente, talvez, que judeus. Não estou dizendo que, não quero saber dessa contabilidade, mas estou dizendo que mataram. Depois pessoas com deficiência. E também matavam pessoas com deficiência. Cego, surdo, mudo, Então, mas aí eles continuaram. Depois homossexuais.